Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. E eu vou iniciar o programa com uma frase do mega empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann. Ele diz algo mais ou menos assim: tem gente que estudou muito e que tem sucesso. Tem gente que não estudou e que tem sucesso. E ultimamente nos Estados Unidos falam muito sobre grit, que realmente o importante é a pessoa que corre atrás, que quer chegar lá. Essa característica, que realmente é superior para alguns a ter estudado ou ser muito inteligente, ou assim, que faz algumas pessoas chegarem lá e outras não. E aí eu vou conversar aqui agora com o empresário Marcelo Queiroz, que é presidente da Federação do Comércio e que dirige também uma rede de farmácias aqui no estado. E vou começar perguntando a ele: Marcelo, bom dia, satisfação tê-lo conosco aqui. Você concorda com essa frase? Concordo, eu acho que é um pouco da história de muita gente, né? Os grandes empreendedores, né? Muita gente estuda, se qualifica e tal, e tem muito sucesso. Muitas vezes não consegue isso, e a pessoa que tem muita dedicação, muito empenho, se dedica, tem visão, foco, esperança e parcerias no que faz, ele consegue chegar longe. Quer dizer, a disciplina então é o fator fundamental. Não tenha dúvida. Outro dia eu vi um texto de Virna, a nossa atleta do vôlei, que ela estava falando exatamente sobre isso. Você não precisa nascer ou se achar o melhor de todos e achar que vai cair uma luz do céu e vai lhe iluminar. Se você tiver disciplina, isso que você falou, se tiver foco, se dedicar, você consegue chegar lá. E isso, trazendo essa mensagem do esporte para os negócios de uma maneira geral, é o que a gente vê todo dia em quem conseguiu sucesso, não é? Não tenha dúvida. Nós temos muitos casos de sucesso e a maioria é o empreendedor por necessidade, né? Aquela pessoa que não tem condições financeiras, começa com um negocinho muito pequeno, mas se dedica, depois que está lá ele se empenha, ele estuda, procura conhecer aquilo e o sucesso vem, que é a recompensa. Quem faz o bom trabalho sempre é reconhecido. Você acha que mesmo hoje, com essa economia mais competitiva, com esse mundo digitalizado que a gente vive, com essas disputas de mercado, é possível sair de uma situação crítica de zero para ir em busca de empreender e conseguir construir um futuro bom para si e para a sua família? Porque essa discussão é importante para estimular quem nos assiste, as pessoas que muitas vezes não têm perspectiva e a gente procura levantá-las, dar a elas um alento, dar a elas uma demonstração de que é possível. É por aí, Marcelo? É por aí, porque isso não vai mudar nunca, sempre vai ter espaço para todos. No meu caso, eu também comecei. Minha carteira foi assinada pela primeira vez aos 14 anos, contínuo de uma farmácia, trabalhei, me dediquei naquele ramo. Com 18 anos eu comecei a empreender com um negócio muito pequeno, mas procurei trabalhar, me dedicar, me empenhar, conhecer bem o negócio, estudar aquilo, conversar com os concorrentes, porque a gente só vê aquele vizinho lá como um concorrente, mas é conversando com o concorrente que você vê que muitas vezes a dificuldade, o problema que você tem é o mesmo que ele tem. O concorrente não é um inimigo, né? Exatamente. Você pode conversar com ele até para abrir a sua cabeça. Em marketing a gente chama de benchmark, uma atividade que você pega experiências vitoriosas, experiências de sucesso em determinado segmento e adapta para o seu negócio. Ou traz para o seu negócio. A maioria dos problemas que tem numa empresa é dessa empresa, é da vizinha, é do outro bairro, é do outro estado. Dentro daquele segmento, todos vivem aquele mesmo problema. Na hora que você deixa de ver apenas como um concorrente e você passa a conversar, a fazer um relacionamento, a ter um network e aproveitar esse network, ter isso como um lado positivo, você está aprendendo com o seu concorrente. O que ele está dizendo sintetizando, é uma expressão que eu ouvi há muitos anos de um palestrante e que eu falei algumas vezes, conversando com as pessoas, às vezes na rádio, na própria televisão, que é o seguinte: Deus só diz sim, tudo está na gente. Se eu que estou aqui, se você que está aí, fizer como o Marcelo falou que fez, se você botar na sua cabeça que é possível superar
a situação de vida que você tem, acreditar que pode vencer, que pode fazer diferente e seguir em frente, buscar o seu caminho, você consegue. Eu gosto muito dessa expressão, Deus só diz sim. Você está otimista, Deus diz sim. Aí você está ali para baixo, não, eu vou fracassar, não vou conseguir, Deus diz sim. Ou seja, se você estiver animado, como tem que estar, motivado, disposto a ir, você vai, né, Marcelo? Isso que você acabou de falar aí. E você não pode esperar por ninguém. Você tem que consultar as pessoas, você tem que acreditar nas pessoas, você não faz nada só, mas você que está lá na frente, você que tem que ir atrás, você tem que dizer sim às decisões, às grandes decisões. Você conversa com a família, você conversa com os amigos, mas quem tem que tomar a decisão é você. Legal isso aí. Marcelo falou aqui que saiu, que ele começou como contínuo numa farmácia. Ele hoje tem uma rede de farmácias e ele é o presidente da Federação do Comércio, Bens e Serviços aqui do Estado. Marcelo, a federação hoje está no estado todo aí. Como é que está a federação? Eu vi que vocês fizeram muitas coisas esse ano, né? Lançaram uma clínica ali na cidade, lá na Avenida Rio Branco. É uma série de inovações que vocês fizeram esse ano, né? A Federação do Comércio representa hoje o segmento Comércio, Serviços e Turismo, que é o maior segmento do nosso estado, é a entidade de maior representação. Para você ter uma ideia, os 78% do PIB do nosso estado, são todas as riquezas geradas no nosso estado, vêm desse segmento, 78%. 74% dos empregos formais, aqueles empregos com carteira assinada, está nesse segmento de comércio, serviços e turismo. E 77% de todo o ICMS, que é a maior arrecadação do estado, 77% é do setor do comércio, serviços e turismo. Então, com essa diminuição da pandemia, sofremos muito, né? O setor de serviços, de comércio, sofreu muito com a pandemia, mas 2022 a pandemia praticamente acabou, diminuiu aí, tem poucos casos. A gente implementou as nossas ações. Para você ter uma ideia, nós tivemos mais de 1 milhão de atendimentos nas ações da FEComércio, do SESC e SENAC. SESC e SENAC, que são os braços do sistema que a gente costuma dizer, que atende os trabalhadores do segmento. Quase um terço da população do estado, então, passou por lá. Ações de esporte, lazer, cultura, saúde, né? Capacitação profissional, educação dos jovens, educação de adultos, além de todas as demais ações que a FEComércio faz no seu dia a dia. E aí, como você falou aí, inauguramos uma clínica integrada, onde nós temos atendemos em 12 especialidades, lá no bairro da Cidade Alta, que é onde está um grande número de comerciários do nosso estado. Estamos agora para inaugurar a Escola Técnica do SENAC ali, também na Cidade Alta, passando por uma grande reforma. Estamos construindo a nossa sede administrativa do Sistema FEComércio, aqui ali perto do Sebrae, naquela rua ali lateral, onde estão as 3 casas juntas. E temos também para o próximo ano alguns projetos também de novas escolas do SESC e do SENAC. E vamos trabalhar aí esse ano aí para a gente poder ter o maior número de ações para a nossa sociedade. Marcelo, o ano passado, 2022, foi um ano bom para as atividades que a FEComércio congrega nelas, comércio, turismo, serviços, essas coisas? 2022 foi um ano difícil, mas um ano de recuperação. Fechamos o ano acima de 25 mil novos empregos formais, aquele emprego com carteira assinada, e desses 16 mil empregos são só do setor de comércio, serviços e turismo. Além disso, o setor de serviços com crescimento acima de 8% e o setor de comércio na faixa de 4% de crescimento. Então, são números que vale assim se comemorar. Os empresários estão otimistas com o futuro? Os empresários estão otimistas. Dezembro, a gente andou nas lojas, viu as lojas todas cheias, shopping cheio, no Alecrim, ninguém podia nem trafegar direito. Então, assim, nós não temos os números oficiais ainda, mas acreditamos que o mês de dezembro em si foi muito bom. E quando a gente fecha um ano bem, com grande geração de emprego, com vendas, se projeta para o ano que inicia, e a gente acredita que o ano de 2023 também será um grande ano, apesar de ter algumas incertezas, algumas pessoas, governo novo, a nível nacional, mas estamos confiantes. Nós procuramos sempre ser otimistas e estamos confiantes que teremos um bom ano. Empresário brasileiro é obrigado a ser otimista, né, Marcelo? Tem que ser, né? Não tem outro caminho, né? Porque se a gente não for otimista, não é só como empresário, não, é na vida, né? Tudo a gente tem que ser otimista para poder enfrentar, porque tem uma frase de uma tia-avó minha, que era freira, que era muito interessante.
a frase dela dizia o seguinte: Deus deu ilusão ao jovem para enfrentar a vida e desilusão ao velho para aceitar a morte. É uma síntese, uma frase que tem o peso que ela tem, mas é uma síntese muito, muito realista das coisas da gente, né? Se a gente não tiver a crença de que vai dar certo, o otimismo, que não pode ser um otimismo enlouquecido, mas tem que ser um otimismo realista, quer dizer, vai dar certo, eu vou construir um futuro melhor, aí a gente cria perspectivas, né? A vida do empresário, do empreendedor, é difícil porque são muitas tarefas para cumprir todo dia, são muitas leis todo dia, são muitos regulamentos. E a gente tem que estar se renovando, aprendendo, se preparando, capacitando nossas equipes para poder superar tudo isso. Se a gente não for otimista, a gente não consegue. Você acredita que um dia nós vamos ter a administração das agências, das empresas, melhor dizendo, simplificadas? Olha, porque a gente vive nessas coisas a vida inteira, né, Marcelo? Não muda, é sempre as empresas tendo mais e mais a promessa demandas. de todos os políticos, né? Mas assim, hoje, cada dia a gente vê um engessamento maior. Embora os governos estão fazendo um trabalho muito forte na área do simples, daquelas pessoas que trabalham direto, né, nesses setores. Você hoje, você não faz mais seu imposto de renda já está pronto. Se você contar alguma coisa errada ali, você vai responder. Vai responder porque ele já sabe tudo. Então, existe todo um controle hoje do governo em cima das empresas e em cima das pessoas físicas. Tudo que você faz já está lá registrado. Eu digo sempre que o modelo de imposto de renda, a performance da Receita Federal é a mais eficiente no setor público do Brasil e que nós deveríamos utilizar este formato que a Receita fez, digitalizado, e levar para a área da eleitoral, que a gente pudesse votar pelo telefone, pelo computador, pelo tablet. Quer dizer, a Receita que cuida do imposto de renda é tudo digital. Aí um voto a gente tem que sair de casa para ir lá ser obrigado. Uma coisa, a eficiência da Receita está lá, né? Medida ali, como você falou, né? Já quase automático, né? É tudo automático e você tem que acompanhar aquilo ali muito direitinho. Empresário tem muitas atividades que ele não gostaria de ter, né? Porque o que é o perfil do empresário? O que é que ele gostaria de cuidar? Da prestação do serviço dele ou da troca, né? O que ele vende, o serviço que ele presta, o básico. Mas não, se atém a uma série de atividades que são sempre enrijecedoras das instituições em que eles participam, das empresas de uma forma geral. Marcelo, uma coisa que me impressionou, eu recebi uma informação ontem, alguns dias passados, de que você tem sua residência. Se você tiver uma empresa, mesmo que seja uma empresa pequenininha, um escritório, que ocupe lá uma área muito pequena da sua casa, e botar essa empresa dentro da sua casa, o seu IPTU aumenta de valor. Isso não é um desestímulo total ou mais um desestímulo para a abertura de empresas? Nós temos muitas empresas hoje que são os MEI, né? Que é o microempreendedor individual. E a maioria dessas empresas, elas são, às vezes, na casa do próprio titular. E na hora que ele bota o CNPJ lá, ele é considerado o endereço como uma empresa para o IPTU e para outros impostos. Quer dizer, a finalidade de arrecadar está acima da finalidade de estimular a empresa que gera imposto, que gera emprego, que desenvolve. Podia ser uma boa pauta para a FEComércio tomar neste ano de 2023 e tocar para frente. Mas eu vou precisar fazer o intervalo e na volta a gente toca de novo nesse assunto. O Mundo dos Negócios vai para um rápido intervalo e volta já. Sai daí não. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Estou conversando aqui hoje com Marcelo Queiroz, que é empresário e que é presidente da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo aqui do Estado. Marcelo, uma coisa que me preocupa muito, que eu queria dividir com você essa preocupação e ver se é possível pensar conjuntamente, é o seguinte: há um esvaziamento muito forte em regiões comerciais da cidade, como a Ribeira, que se esvaziou por completo, o centro da cidade está esvaziando fortemente. Recentemente eu vi aí, no final do ano passado, anunciado pelo governo do Estado, que vai construir uma nova sede para o ITEP e que o ITEP vai sair da Ribeira. Talvez o ITEP seja um dos últimos órgãos que ainda estão lá pela Ribeira. Bom, o que é possível fazer? É preciso, você, a FEComércio, através da sua capilaridade, não poderia pensar
ou liderar um movimento junto com a prefeitura, com o governo, para que essas áreas tradicionais da cidade, históricas, pudessem ser reativadas? Já existe um trabalho da Prefeitura de Natal, que a FEComércio faz parte, na revitalização da Ribeira. Existe uma comissão, a FEComércio já fez pesquisa com os empresários do local. A Prefeitura realmente tem um compromisso, o prefeito de Natal já se comprometeu em Ele fazer tem falado sobre isso. essa revitalização. Vai instalar, inclusive, a Secretaria de Saúde lá, está recuperando um prédio, né? Ele disse que ia trazer o maior número de secretarias municipais para a Ribeira, né? Agora, eu acho que vai melhorar muito, não só Ribeira, como Cidade Alta, algumas lojas ali de Petrópolis e Tirol, com um novo plano diretor, né? Você sabe que o plano diretor de Natal foi aprovado no mês de março. Aliás, é digno de um registro público para todo o estado aqui, o trabalho e a performance que a Federação do Comércio, sob a sua condução e liderança, teve nesse plano diretor. Pela primeira vez, uma instituição mergulhou em profundidade, arrodeada de técnicos. Eu acompanhei, não tão de perto, mas eu vi o trabalho, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá. Nós entendemos que esse seria o momento que o Natal precisava, seria essa reforma do plano diretor, né? Então, a gente realmente apostou, contratamos técnicos, convidamos vários técnicos voluntários que se reuniam lá toda semana, e nós acreditamos que com esse plano diretor, nós vamos ter uma grande recuperação da cidade a curto e médio prazo. Nós, de março para cá, de quando foi aprovado, eu estava conversando essa semana com o secretário municipal da CEMURB, ele disse que tem 48 novos grandes projetos de edifícios naquela região da cidade, Petrópolis, Tirol, e alguns também já para o lado da Ribeira. E alguns desses edifícios eles já são edifícios multifuncionais, com comércios no térreo e residências na parte superior. Então, assim, a pessoa vai morar na cidade alta e trabalhar na cidade alta. No mundo organizado, eu gosto de dizer assim, as pessoas trabalham perto de onde moram, né? Aqui, esse plano diretor que estava em vigor, ele expulsou praticamente as pessoas, porque a série de limitações impediram que fossem feitas edificações para atender às demandas. E as pessoas que trabalham nessas regiões tiveram que ir morar em Parnamirim, ou em Extremóis, ou até na estrada, gente que mora no caminho ali de Ceará-Mirim, embora seja São Gonçalo. Pessoas que moravam numa área que tem escola, que tem saúde, que tem saneamento, que tem educação, e ia morar em municípios vizinhos, em locais bem afastados, não era nem no centro do município, em locais que não tinha nenhuma estrutura. Com esse novo plano diretor, nós sabemos, nós entendemos que vamos ter sim uma volta, médio prazo, dessas pessoas para morar nessa região. Morar perto da região onde trabalha, que é o ideal, né? As pessoas passam um ônibus para vir chegar, 1 hora para vir de ônibus para trabalhar, 1 hora para voltar. Se for almoçar em casa não dá tempo, porque a distância não pode... Não possibilita, né? Perder. Mas nós estamos fazendo também um trabalho no Alecrim, na Cidade Alta, um projeto que chamou de E6. A gente pegou a Associação dos Empresários do Alecrim, a Associação dos Empresários da Cidade Alta, e a gente está fazendo um trabalho de diagnóstico. Nós pegamos uma equipe técnica, ouvindo todos esses empresários, fazendo uma pesquisa com ele e com os consumidores, vendo todos os problemas e tentar achar essas soluções. Aí vai desde treinamento para o funcionário, treinamento para o empresário, reivindicações para o município, para o governo do estado, tentar solucionar um programa da FEComércio que nós estamos desenvolvendo. Fizemos também isso num bairro da Zona Norte e está sendo bastante interessante. Muito legal. Isso é aberto. Quem quiser colaborar, pode colaborar? Sim, sim. Tem algum contato específico, algum telefone? Pode fazer o contato com a FEComércio ou então com o presidente da EBA ou da Associação do Vivo Centro na cidade. Uma coisa que a gente percebe, as pessoas reclamam muito isso. Eu não vou no centro da cidade porque eu não tenho onde parar o carro. Eu escuto muito isso. Eu não sei... Isso é um dos temas que é debatido e a sugestão é fazer edifícios, garagens, tal, que já foi discutido há algum tempo. Teve uma época que se tentou fazer o edifício garagem ali, naquele terreno atrás do Banco do Brasil. Se lembra disso, mas depois não deu certo. Não deu certo. É um tema difícil, né? Não tem nenhum edifício garagem em Natal. Tem né? não. Uma cidade como Natal que cresceu tanto, consequentemente Natal saiu do centro, né? A cidade se espalhou.
deixaram a cidade se espalhar com um acréscimo de custo enorme de infraestrutura, com demandas de transportes. Eu acho que uma coisa interessante de transporte que foi feita aqui nos últimos anos, fazia muito tempo que eu não tinha novidade no sistema de transporte da cidade, foi a implantação desse trem que liga agora da Ribeira até Mipibu, quer dizer, São José de Mipibu, passando por Parnamirim, e que ou já chegou ou vai chegar em Nisa Floresta. Eu acho que está para chegar. Está para chegar em Nisa Floresta. Chegou isso vai gerar também um incremento para o comércio, você acha? Facilita muito a vida do trabalhador, né? Deslocamento. Porque São José já tem muita gente que mora em São José e trabalha aqui. E é rápido, com ar-condicionado, é bem interessante. Eu até vou fazer esse passeio para conhecer. Vamos falar um pouquinho sobre os seus negócios. Você atua no ramo de farmácias. Como é que está o mercado de farmácias? A gente, na pandemia, a impressão que a gente teve é que as farmácias nadaram de braçadas. Por quê? Porque nós ficamos todos com medo da doença e pior, quase que neurótico, sabe? De que é que eu vou fazer para enfrentar a doença? Aí a gente teve gente que tomou vitamina C, vitamina D, zinco, não sei o quê. A gente tinha uma verdadeira corrida para as farmácias. Como é que foi o antes e o depois, se é que a gente pode dizer que estamos no depois da pandemia? Olha, o setor do comércio farmacêutico varejista, no início sofreu também, porque quem tinha lojas no centro da cidade não funcionou, quem tinha lojas em shopping não funcionou, mas quem funcionava nos corredores e na periferia, ao invés de perder venda, cresceu muitas vendas, né? Como você disse, além dos produtos do Covid, teve umas gripes meio violentas nesse período e as pessoas... E a gente com medo. E as pessoas com medo e as pessoas tomando remédios para evitar, prevenindo, aumentar a imunidade. E as pessoas passaram a se cuidar mais, né? Ficaram com medo e as farmácias cresceram, sim. As farmácias cresceram, as vendas Eu sei que você cresceu, eu sei que você expandiu. Chegou num patamar, cresceu bastante, chegou num patamar, depois da pandemia baixou um pouquinho, mas não voltou o que era, ele ficou acima do que era. Enquanto a maioria dos segmentos ainda estão tentando agora voltar ao que era antes da pandemia. É verdade. Uma coisa que a gente percebe muito é que o mercado farmacêutico aqui foi praticamente invadido por empresas, grandes redes nacionais. Essa tendência vai se estabilizar ou você acha que não tem retorno, vai ficar assim? Não, o mercado é o mercado, né? Nós temos empresas, quem tiver capacidade que fica, né? Nós temos empresas aí, está trabalhando a nível nacional, tem empresa que trabalha em quase metade aí dos municípios do Brasil. Então, assim, empresas grandes que têm investimento na Bolsa de Valores e que estão expandindo. Então, no início, eles ficaram na região sul, mas depois eles saíram Qual é o seu segredo para o Nordeste. Qual é o seu segredo para enfrentar esses tubarões aí? Se é que a gente pode chamar assim, no bom sentido, pelos tamanhos. Né? O segredo é aquilo que a gente falou antes, é dedicação, empenho, conhecer o mercado, estar sempre se aprimorando, estudando o segmento, vendo o que tem de novidade. Atendimento de qualidade, né? Treinando seus funcionários, capacitando, procurando ter sempre o melhor produto, ter o melhor serviço, conversar com os amigos para entender o que é que está acontecendo diferente. Você, às vezes, fica sozinho aqui, na hora que você conversa com um amigo, você conhece um novo sistema, você conhece um sistema de marketing diferente, você faz uma parceria e esse é o caminho, Diga o nome da sua rede, né? Porque as pessoas saberem, porque eu estou falando aqui sem dizer e pode ficar à vontade. vontade. A rede Ultra Popular, é uma rede nacional. Eu comecei em farmácia em 77, como eu disse aqui no início, como contínuo. Com 18 anos, em 82, eu montei a minha primeira farmácia, com 18 anos. E de lá para cá, a gente já atuou no mercado, aí fomos fundador de uma grande rede aqui local de franquia, a Unifarma. E depois eu mudei para essa rede nacional. É uma rede grande que tem atuação também em todo o país. E a gente também recebe desse grupo, dessa rede, muitas orientações. É uma rede, uma franquia que também tem uma equipe de consultoria forte que está ali nos apoiando, nos orientando. É fundamental hoje você ter um respaldo técnico, né? O nome da rede é Ultra Popular, nós temos 8 lojas. São aonde as lojas? Todas? Hoje ali em Tirol, na Prudente de Moraes, é a mais nova loja. Cidade da Esperança, Alecrim, Cidade Alta, Parnamirim, Zona Norte. Você fechou a cidade, e Alecrim. Né?
Muito Cinturão aí. E Monte Alegre, também em Monte Alegre. A diferenciação de consumo nos bairros mais populares para os menos populares? Há alguns produtos mais sofisticados que na periferia não vendem, entendeu? Mas a venda na periferia é bastante significativa. Marcelo, nós somos um povo, eu acho, né? Nós somos um povo feliz. As pesquisas que eu vi ao longo do tempo é que em torno de 67% a 70% do nosso povo, apesar de todas as dificuldades, é um povo feliz com a vida que tem. O seu cliente tem esse perfil? Tem. Eu tenho lojas em vários bairros, tem na Cidade Alta, no Alecrim, tem no Tirol, tenho na Cidade da Esperança, mas assim, o povo é um povo alegre, um povo satisfeito. Apesar de tudo, o brasileiro é muito alegre, né? Você frequenta as suas lojas? Frequento. Você vai lá e vê como é que está o movimento? Vou lá, fico no balcão, olho, converso com os clientes. A loja da Cidade da Esperança, que foi onde eu vivi a minha vida quase toda, eu sempre vou lá, fico lá conversando com as pessoas, encontrando pessoas de alguns anos já. E eu acho muito bacana esse negócio. As pessoas me dão sugestão, conversam, elogiam um funcionário. Legal isso. A integração das lojas nos seus bairros, das empresas nas suas comunidades, é que proporcionam a ela a extensão do seu tempo de vida. Quanto mais próximo da comunidade, mais perspectiva de longevidade, não é isso? Inclusive você falou nessa proximidade, nós lançamos agora, 2 meses atrás, um programa aqui pela Fé Comércio, o Compre de Quem Está Perto, perfeito, que é justamente para valorizar o empresário da terra, o empresário ali do bairro, da sua vizinhança. Na hora que você compra online numa empresa de fora, você está gerando emprego, você está mandando um imposto para aquele outro estado. Hoje, a maioria das empresas que vendem online não são nem de outros estados, não são não brasileiras, vem da China, vem de outra parte do mundo. Em 2021, foram 80 bilhões de reais consumidos em vendas online fora do Brasil. É muito dinheiro. Então, na hora que você compra na empresa local, mesmo que ela seja de fora, mas se ela estiver instalada aqui, ela está gerando um emprego aqui. O dinheiro vai circular aqui. O ICMS está gerando aqui, você tem uma facilidade, você tem uma aproximação, é o seu vizinho lá da mercearia, do mercadinho, que você tem afinidade, que você reclama, que quando você compra um produto errado, ele resolve na hora, quando tem algum defeito. Tem a cara do dono, né? E na hora que você vai lá para o site, lá na China, com quem é que você fala? Muitas vezes até é roubado, né? Também. Esse programa tem o propósito exatamente de mostrar e de valorizar as empresas e iniciativas aqui do Estado e de estimular quem está em casa a também procurar o seu caminho. O tempo foi-se embora, eu preciso de você, eu queria de você, apenas para a gente concluir, Marcelo, uma mensagenzinha sua para o nosso telespectador para a gente concluir. A mensagem é que vamos acreditar no nosso negócio, nos qualificar, nos preparar a nossa equipe, ter foco e determinação, empenho e acreditar no que você faz, que você fazendo a sua parte, Papai do Céu ajuda você na outra parte. Sintetizando, acredite em você. Foi tudo que ele quis dizer, acredite em você e tenha foco. Marcelo Queiroz, muito grato por sua participação aqui conosco. Conversamos aqui com o presidente da Federação do Comércio, o empresário Marcelo Queiroz. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. A você uma boa semana e até lá. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.